sobre a proteção de Deus, declara aberta a primeira sessão extraordinária da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Esta reunião é mais um bate-papo aí com a secretária da Saúde, Emiliane Pereira Custódio. A gente vai ver o que ela tem aí para passar para a população, projetos, o que está em andamento, o que tem a ser feito, e vamos fazer algumas perguntas que a população nos traz para poder trazer essa informação para todos. Boa tarde, Emiliane, Boa tarde, Maria Helena. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, Fabiano. E vou começar pedindo para você, Emiliane, fazer já aí, dar um parecer, como você até disse, vai falar o que vocês estão trabalhando, o que vocês estão fazendo, e depois a gente vai completar com algumas perguntas e alguns questionamentos da população. Tá bom? Fica à vontade para você falar aí o que são essas novas, esses novos projetos aí dentro da saúde, o que você tem em mente, o que possa estar fazendo aí para estar melhorando aí o combate dessa pandemia. E fora da pandemia também, eu gostaria que você me falasse quais são os projetos para esse ano aí dentro da saúde. Fique à vontade. Obrigada, boa tarde. Bom, tem um mês que trabalhamos a administração e como representante da saúde, ela é muito ampla, né? Vários trabalhadores da saúde. Nós estamos numa fase de trabalho, implementando e também observando e avaliando. Neste período, ver sobre projetos a longo prazo, médio e longo prazo, eu estaria me nós estaríamos alguma mudança propor, complementar ou implantar a partir de algo que não é o que existe. Então, é uma fase de colher informações, mas é claro que a gente está apenas observando e nós temos algumas ações. Dentro da área, envolve aí as estratégias de saúde da família, PSF, Academia de Saúde, Centro de Covid, mas nós temos a Patrícia. Nós temos também a coordenação área, laboratório, pronto-socorro, a Maria epidemiologia na sala de vacina, Traiane. No transporte, o Anderson. No laboratório, Rosiane como responsável técnico. Então, assim, como representando vários outros. Dentro da atenção área, fala dentro do trabalho, a princípio, que tem uma necessidade de uma ação da rede. Dentro dela, a principal, a porta de entrada. A partir do momento que está disponível usuários, as suas necessidades, o meio funciona muito mais rápido. Então, uma das portas de entrada aqui, o relatório, que atende da manhã, é uma porta de entrada, dentro dessa região, como um apoio à unidade de pesquisa. Então, ele vai até o caso a demanda naquele momento alguma é direcionado para atendimento ambulatório. Mas a gente pensou também nessas pessoas que até o momento de formação e vão até o ambulatório direto, para que eles não tenham que voltar sem o atendimento. Aí vai ser feito um trabalho de orientação para a população sobre isso. Então, essa porta de entrada, a gente já está nesse processo de organização, já iniciou. Um outro ponto muito importante que a gente identifica é o pronto-socorro. Então, a ida do usuário ao pronto-socorro.
às vezes 2, 3 vezes na semana. Então, um outro que também está em andamento é a questão do atendimento, monitoramento de quem passa pelo pronto atendimento. Então, identificando quem são essas pessoas, para que o agente comunitário de saúde ou por meio dele, né, a unidade possa ter acesso a essas pessoas, identificá-las e entender por que estão indo no pronto atendimento. É uma demanda que não foi identificada a causa e aí precisa de uma intervenção? Qual a intervenção? A intervenção médica, para que a gente possa resolver ao invés dessa pessoa ir tratando só a parte aguda, consiga identificar qual o real motivo que está levando e tratar. Dessa forma também, nós estamos recebendo quem esteve em internação, para ser passado também para as unidades e dar continuidade no acompanhamento de quem teve alta hospitalar, tanto da Santa Casa, como já estivemos em conversa também com o representante do Hospital Itaú, para que a gente possa fazer essa parceria. Isso eu acredito, nós acreditamos muito, né, a educação e antes os que trabalham na atenção primária, além da secundária, que é onde vai refletir secundária e terciária, se a gente não der essa atenção, e já tive a experiência de trabalhar dessa forma e foi um bom resultado, identificando a necessidade. E a nível de planejamento, né, uma das outras estratégias é a continuidade dessa reestruturação da atenção primária, a reorganização da agenda dos profissionais, para que possa atender tanto demanda espontânea, demanda programada, aquelas pessoas que precisam do atendimento programado, gestante, criança, idoso, crônicos, né? Para que a gente consiga organizar esses atendimentos dentro da agenda, para que a gente mantenha essa porta de entrada na atenção primária. Em relação ao resgate das ações de promoção de saúde, né? Então, assim, plena pandemia, claro que também até os próprios atendimentos tem que ser neste período, por isso que eu falo que é algo que a gente está fazendo, mas ele vai ter continuidade, porque nem tudo a gente vai conseguir fazer neste momento por causa da pandemia, né? Mas resgatar também essa promoção de saúde, né? Porque as gestantes continuam com dúvidas. Antigamente era feito um trabalho legal de curso de gestante, orientações para pais, mães de bebês pais de bebês de 0 a 2 anos, enfim, esse trabalho para diabéticos, né? E uma das propostas é fazer em forma de live, orientação em rádio, e a população atende um público bom nessa área, rádio, e nós fizemos já uma para os comerciantes live, teve participação boa, foi produtiva, tanto é que puderam trazer também ideias para que a gente pudesse aperfeiçoar o nosso trabalho dentro da área do comércio. Essa live foi para a orientação dos procedimentos, os cuidados dentro do comércio. E depois, a coordenadora Patrícia, ela esteve na rádio para falar sobre para os clientes. Então, assim, porque não basta só o comerciante tomar os cuidados se o cliente também não fizer a sua parte. Então, a gente teve a live para os comerciantes e a orientação da coordenadora para os clientes. Então, essa foi uma das lives, né? Uma das ações, e a equipe do PSF, as suas coordenadoras e os demais da equipe estão no planejamento das próximas ações a serem realizadas. É um ponto muito importante dentro da atenção primária que a gente precisa resgatar. Em relação ao Covid, né? Nós temos o centro de Covid, onde atende as pessoas para que seja concentrado os sintomáticos respiratórios e aí a gente evite a propagação do vírus, né? Nós também, num período em que estava uma quantidade maior de pessoas procurando o centro, para que a gente pudesse dar um suporte, algumas estruturas foram organizadas com horários diferenciados também para dar suporte ao centro, ou seja, eu espero que não, se Deus quiser, vai diminuir, mas nós também já temos uma estratégia em relação a isso, caso o centro de Covid venha a superlotar, a gente ter um suporte das demais unidades, para que possa atender em sala separada, recepção separada, tudo direitinho. Nós temos também
a elaboração junto ao comitê dos decretos, né, de acordo com a situação do momento. Então, vocês podem ver que tem geralmente validade de 1 semana, podendo ser prorrogado ou não. Então, depende de qual número de casos, internações, leitos disponíveis, e a gente vai adaptando e adequando dentro do que é possível pelo comitê disponibilizar, flexibilizar, ou o que não é possível, infelizmente, a gente não pode. A gente também segue o Minas Consciente, que é o Estado, não é uma decisão única, né? A gente depende também disso. Nós temos os fiscais, que estão aí para orientar, principalmente, a gente fala fiscal, mas o principal é a orientação, que a gente espera e acredita muito que a partir da orientação a gente consegue bons resultados. Dentro da epidemiologia, né? Hoje é um outro dado e pedindo apoio à população, que é em relação às arboviroses, dengue, chikungunya. Então, nós resgatamos, né, o Comitê de Enfrentamento às Arboviroses, tendo uma reunião na última semana. Está com um índice muito alto, que o permitido é de 1% até 1%, nós estamos com 7,6%. Então, a gente pede esse apoio aí para a gente evitar, como tem acontecido, um aumento no número de casos significativo de dengue, chikungunya e zika, e junto com o Covid. Então, isso nós não podemos ter neste momento, considerando aí a ocupação de leitos e tudo mais. Então, a equipe da dengue tem trabalhado intensamente nas orientações, nas residências, verificando, quando identifica, orienta que precisa ser modificada alguma conduta dentro de casa ou no quintal, nos estabelecimentos. Quando identificado um caso num quarteirão, faz o pente fino, que eles chamam, né, de visita casa a casa, faz também ao redor, né, nos quarteirões, eles têm um número preconizado de visitas também, e de pente fino, e procedimentos que eles precisam fazer. Então, a gente tem pedido também essa atenção. Em relação também à sala de vacina, voltando aí à questão, nós, como o nosso município é um município menor e a gente conseguiu, dentro do que foi recebido, vacinar as pessoas lá daquela primeira fase, né? Estamos na primeira fase, mas o primeiro grupo falava que linha de frente, né? Então, são centro de Covid, pronto-socorro, PSF. Ficaram algumas aí porque quem teve Covid não podia vacinar, tinha que esperar o certo, quem tinha tomado vacina, outras vacinas também teria que esperar, enfim. Então, quando chegaram as outras vacinas, porque como que você disponibilizaria a vacina da linha de frente para outros se não chegasse outras vacinas? Então, a partir do momento que chegaram as outras vacinas, olha, essas pessoas foram cobertas, aí foram disponibilizadas para outros profissionais que trabalham na saúde. Então, e para isso é necessário um agendamento. Então, aqueles que trabalham na área de saúde precisam ligar no 3536 4178, que é a sala de vacina, para agendar. Por quê? O frasco de vacina que abre, ele tem um número em horas de validade. Então, se passar dessas horas, perde a vacina. Então, agendou, não pode deixar de ir, porque senão perde vacina. E também pela questão de aglomerações, né? Então, diante disso, é importante o agendamento. Tem previsão de vacina para chegar, só não vou falar o dia, porque ainda não foi passado pela regional, mas a gente viu que já chegou em Minas Gerais, né? Então, os idosos ainda não estão sendo contemplados, porque tem algumas particularidades em relação à vacina e outros. Que precisa aí de orientações mais específicas para que possa ser vacinados, mas já está sendo feito o levantamento, a logística disso, porque nós temos idosos acamados, então para que a gente não tenha que tirar essas pessoas de casa para fazer a vacina.
Então, está sendo trabalhada essa logística também. Dentro da atenção secundária e terciária, né, tem aí, este ano, nós já conseguimos fazer a mudança do eletrocardiograma eletivo, que ele era realizado no pronto atendimento. Então, a pessoa que não tem nenhum problema, às vezes ele precisa fazer apenas o exame, mas ele tinha contato no pronto atendimento, às vezes com o sintomático respiratório que estava na recepção ou alguma coisa assim. Nós mudamos ele está no ambulatório, então fez essa mudança. Está dando para organizar bem a partir do agendamento. A organização do atendimento no ambulatório, então, assim, algumas coisas não tem como eu expor ainda, porque nós ainda não conversamos com a equipe, então seria fora de ética eu expor algo que não foi trabalhado em equipe ainda, então, estavam de férias, os fisioterapeutas, né, então agora que tem gente voltando, então a gente já tem algumas coisas em mente baseadas na nossa experiência, com o teórico e tudo mais, para a gente poder trabalhar, trocar uma ideia com os profissionais envolvidos, para a gente poder organizar isso. Nós, dentro do pronto-socorro, pensando nestes momentos que nós vivemos, né? Teve final de semana de gestores em grupo, olha, preciso de uma vaga, não estou conseguindo. Nós pensamos também numa adaptação de uma sala que não seja na urgência, no pronto atendimento. Caso a gente precise de uma transferência, não consiga, a gente consiga manter aquela pessoa ali assistida, separada, porque vai que é um suspeito de Covid. Como é que você deixa na urgência junto com outros? Então, a gente preparou também a sala para que a gente possa dar esse suporte, caso a gente precise. Para que não, se Deus quiser, isso vai conseguir passar. E a demanda reprimida, né, que é o levantamento das pessoas que estão guardando especialidades, as cirurgias eletivas não foram realizadas até o momento. Então, isso também... nós fizemos esse levantamento, então, a reorganização do setor de regulação, que é onde disponibiliza essas vagas e direcionamentos desses atendimentos de cirurgias. Então, isso é uma prioridade também nessa reestruturação deste setor. Mas ele envolve também várias unidades e depende também dessa demanda que nós já levantamos. Então, isso a gente já tem em mente uma parte da estratégia, mas como eu disse para vocês, nós estamos reestruturando para o planejamento e ação. Por enquanto, dentro do que a gente tem visto, já está de concreto, são esses levantamentos. Mas a intenção é trabalhar sempre com o apoio da população, com mais resolutividade possível da atenção primária, para que a gente não sobrecarregue estas especialidades e aquele que realmente precisa não tenha uma vaga. Então, assim, é trabalhar a resolutividade na atenção primária. E pedir também o apoio da população em relação à corresponsabilidade, né? Porque, às vezes, a pessoa está ali fazendo uma fisioterapia, por exemplo, mas chega em casa, ela não faz o exercício. Então, nós temos estudos que mostram que o apoio da saúde é um apoio ao autocuidado, é um autocuidado apoiado. Então, a pessoa passa mais tempo com a sua limitação do que com o profissional de saúde. Então, é orientar a como lidar com a situação e dar continuidade no seu acompanhamento, no seu tratamento, quando você está sem o profissional de saúde. Dessa forma que a gente vai conseguir ter um bom resultado, né? Não é unilateral, é a corresponsabilidade em relação à sua saúde. Eu tenho algumas perguntas, algumas coisas a senhora até já, assim, falou, assim, mas se a senhora quiser completar mais alguma coisa, a senhora vai ficar à vontade, eu vou te fazer perguntas por perguntas, né? E depois passo para as colegas e para o colega também. A senhora já se inteirou que estava sendo feito para o combate da Covid-19 na outra gestão, ou seja, a senhora inteirou de tudo que estava sendo feito. Foi apontado pela senhora alguma ação
que estava errada ou que podia ser melhorada? Olha, eu acredito que tudo que nós fazemos, com o passar do tempo, a gente vai aperfeiçoando. Não digo que tinha algo errado. E assim, tudo que nós fazemos é fazendo dentro do nosso conhecimento e mais próximo do que a gente acredita que é o melhor. E com o passar do tempo, até mesmo hoje, a ação que a gente faz hoje, amanhã ela pode ser melhor, porque alguém pode ver que pode ser melhor. Então eu não digo que tem algo errado. Não teve algo que a senhora pensa em estar melhorando, algo que fez já alguma melhora, não teve nada. Está dando sequência mesmo no processo que estavam fazendo. E de acordo com o que vai surgindo de Vai diferente, a gente vai implementando. inovando. Isso. Aqui eles perguntaram também quais projetos, né, que estão e que virão a serem realizados pelo combate da Covid. Eu acho que isso aqui eu não vou nem te perguntar, porque como a senhora mesmo disse de novo, a senhora já explanou tudo, e conforme vai aparecendo questões a serem resolvidas, a gente tem que ir aí buscando aí, né, esses programas para combater. E está dando sequência no que veio feito, que eu até acredito que estava sendo feito um bom trabalho, né? Como foi feito lá também, centro de atendimento, ficou muito bom. A senhora já deixou claro aqui que se precisar de um respaldo maior, já está programado isso, se lá amanhã ficar pequeno, né? Então isso é muito importante para a população saber também que a gente tem esse respaldo. Algumas coisas, assim, a gente tem que prever, para não ser pego de surpresa. Porém, a pandemia é algo muito novo para o mundo inteiro. Então, algumas coisas a gente consegue se antecipar. Por exemplo, essa questão de ter uma alternativa caso venha sobrecarregar o centro de Covid. Ou um leito caso a gente não consiga transferência. Outras coisas, como a gente falou, vai ter que ser de acordo com o que vai acontecendo. E é lógico, a gente sempre conta com a visão de quem também está de fora. Olha, vamos aperfeiçoar isso? Seja muito bem-vindo. E cada um tem um olhar diferente. Isso é muito importante também. Uma pergunta que muitos fizeram, se a senhora também não tiver assim, a senhora não precisa responder assim, porque às vezes vocês já conversaram sobre isso. Eu falo administração junto com a senhora. O município ganhou um respirador, né, do Antônio Carlos. Então, o pessoal, o povo, né, em si, mas aqui nós não vamos tratar ninguém com Covid aqui em si. Então, qualquer caso que tenha teste positivo aqui, que esteja numa situação assim, que nem seja média, mas que esteja avançando, já vai ser encaminhado, no caso, para a Santa Casa de Passos. Esse respirador, ele vai ter a necessidade dele aqui, será que não seria melhor nós emprestarmos ele para Passos, que tem, né, a deficiência de respiradores lá, no caso, eu acho que não deve ter para todos os leitos, não sei se tem, perguntar para a senhora para responder isso, e o que vocês pensam em fazer em si com esse respirador. Porque eu falo assim, ganhar ele para ele ficar obsoleto aqui, é lógico que ninguém quer usar. Tomara que todos fiquem obsoletos, não precisa ser usado. Mas qual que seria, assim, né, a vantagem para nós esse respirador aqui? Ou se tem alguma ideia de fazer com que ele possa servir mais para a população? É aquela situação, né? Assim, espera-se que nunca use, mas e se precisar? E se não conseguir um leito? Como eu disse anteriormente, pessoas dos gestores entrando em contato, não consigo transferir. E neste momento que não consigo até conseguir um leito, lembrando que a nossa região, hoje, nós temos disponibilidade. Não recordo agora quantos por cento a última, mas já chegou a 107% de ocupação. Se neste momento a gente vamos disponibilizar e a pessoa precisa de um respirador, nós temos o respaldo de que tem essa sala para receber essa pessoa e até a gente conseguir essa transferência. Se for necessário, porque a gente está sempre em contato, gestores de todos os municípios,
Então, se for necessário esse remanejamento, pode ficar sem um no município também. Mas, assim, eu acredito que eles entrarão em contato. Até o momento, eu desconheço alguém que tenha por falta de respirador. Mas a gente tem visto em vários municípios, outros estados, a falta dele. Mas, assim, sem dúvida, se for o caso, considerando que o hospital recebe pessoas, não vejo por que a gente rever, mas não pode deixar o município também sem. Tá, ok. Essa questão é só porque eles perguntaram assim, né? Às vezes fica aqui, como vamos para lá, o pessoal todo vai para lá, se não seria mais aproveitável lá. Mas a questão, então, ganhou aqui, ele tem que ficar aqui também. O município tem que ter um respirador aqui. Se a gente não consegue transferir, precisa de um respirador. Aí, até conseguir essa transferência, a pessoa pode morrer por falta de um respirador. Entendi. Como vai proceder essa questão das vacinas? Né? Eu até busquei, né, a descrição dos grupos prioritários recomendado, né, para vacinação e estive lendo, até hoje eu tive dado uma estudada aqui, eu até fiz um requerimento que eu já havia feito e deve chegar na prefeitura amanhã não, acho que quarta, né, porque é amanhã que a gente vota, o nome das pessoas que estão sendo vacinadas, o cargo, alguma coisa, que televisão é uma beleza, né? Ó, tal lugar aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então eu falo que a transparência, ela também é muito importante, tanto para vocês que estão praticando o trabalho aí, quanto para a gente que é um fiscal do povo e eles pedem informação para a gente. Então eu fiz esse requerimento para querer mostrar aí quem que foram vacinados e tudo mais. Uma coisa muito importante que a senhora já relatou é a questão do agendamento. Isto eu, por exemplo, não vi ser falado que o pessoal da saúde teria que agendar. Eu não estou falando que não falou, eu falei que eu não vi, né? E seria importante essa informação, né? Por exemplo, eu tenho uma minha esposa que é enfermeira, eu tenho que dentro de, se for seguir, né, esse andamento, né, que veio do Estado, eu tenho 3 veterinários na clínica que trabalham direto, né, ou seja, segunda a domingo, que eles se enquadram também. Fui cobrado também por pessoal da farmácia, que falam que também se enquadram, e a gente queria saber se enquadra, se não enquadra, como que seria essa tabelinha aí, essa questão. No requerimento, não sei se vai ser a senhora que vai responder, né? Aí colocar também as pessoas, os idosos, né, da vila, por exemplo, da instituição, que foi vacinado, que não foi, que vai ser, só para a gente estar passando isso para a população que tem muita dúvida, né? Esse caso mesmo do agendamento, eu acho que muita gente não sabia disso. Se a senhora puder dar uma explanada em cima disso aqui para mim. A gente trabalha muito com a transparência, mas trabalhamos muito com ética também. Então, isso a gente tem que ter esse cuidado com a questão de ética. Como eu disse, a primeira peça que veio de vacina, ela foi direcionada para a linha de frente, no centro de Covid, e dentro desse bem lembrado, que eu não tinha falado, são os idosos institucionalizados e os profissionais que trabalham na instituição. Então, nessa de vacina, a primeira foi voltada para eles. Já a segunda, ela já entrou na fase de todos os trabalhadores que atuam em qualquer área da saúde. Foi divulgado na semana passada a questão do agendamento, e as pessoas, conforme ia ligando lá na sala de vacina, a Braiane foi orientando, olha, considerando essa questão de agendamento e organização, me liga na próxima semana. Então, a partir da semana passada, tanto é que teve questionamento, o educador físico tomou vacina, o farmacêutico ainda não. Só que o farmacêutico, por exemplo, agora a gente já consegue agendar o farmacêutico, a atendente, a recepcionista, o balconista, e assim, nem todo mundo talvez tenha tido essa informação ainda, mas foi divulgada, rádio,
pela internet, e reforço. E aí agenda, tanto é que teve um farmacêutico que eu conversei com ele, que ele já tinha me perguntado antes, e a gente ainda não tinha colocado essa agenda ainda para organizar dos farmacêuticos e poder atender já quem trabalha com ele, para que organizasse dentro, ó, vamos agendar igual você lá, trabalha com vários profissionais, dentro da sua agenda, reveza quem vai, depois o outro. Isso também é importante, tanto para o trabalho quanto para a nossa sala de vacina. Então, neste momento, entre todos os trabalhadores de saúde. Então, desde a semana passada, começou assim. Que foi quando chegaram as outras vacinas, que aí a gente ficou tranquilo. Olha, tem os idosos que ainda tiveram Covid, tem que esperar, chegou mais vacina. Ele fica sem. Não vou correr o risco. O profissional que trabalha na saúde, que teve Covid, tem que esperar. Chegaram mais. Então, aquela primeira, realmente, teve que não pôde passar para os demais profissionais, com medo de, às vezes, não chegar e quem estava na linha de frente ficar sem. Mas, a partir da semana passada, já começou, tanto é que vocês viram que outros profissionais tomaram. Então, entra parte administrativa, parte, igual eu falei com vocês, de balconista, asepsia, recepção de clínicas, parte de funerária, entre outros, veterinários. Vou te pedir para me passar o número de novo, só o pessoal também ver e para a gente ter o número da sala de vacina lá, que é para pegar, para agendar. Né? Isso. 3536-4178. E a gente começou na semana passada também a passar o vacinômetro. Nós não soltamos isso antes porque, assim, ó, eu vejo pela técnica responsável, que é a Braiane, tem mais de um tipo de vacina. Então, veio mais de um tipo de vacina, que era a segunda dose. Então, assim, eu quero pedir um pouquinho de colaboração e paciência da população também. Eu entendo a ansiedade, né, porque é tudo muito novo. Nossa, e tomara que Deus quiser todo mundo vacine e consiga dar certo. Mas para ela também não é fácil estar alimentando isso todo dia. Por isso que a gente colocou uma vez por semana. Porque, assim, uma coisinha errada pode dar um problema. Como, por exemplo, essas doses que vêm diferente, que tem gente tomando segunda dose, tem gente tomando a primeira, o intervalo de um tipo de vacina é de outra vacina é outro, então precisa dessa atenção. Então, por isso também que o agendamento, vocês vão ver, liguei hoje, mas marcou para quinta, tem toda essa rotina. Nós somos acompanhados pela Regional de Saúde. Então, todo dia é alimentado um sistema que consta nome da pessoa, informações dessa pessoa e o cargo e onde ela trabalha. Então, quem faz esse trabalho de fiscalização, se está sendo colocado de maneira adequada, tem sido a regional. Aí então, são várias reuniões, aí a equipe sempre pergunta, faz os questionamentos para ver o que a gente consegue disponibilizar mais rápido também. E os próximos dos idosos, a gente está aguardando chegar e as recomendações da vacinação deles. Certo. Vou já te fazer uma pergunta. Eu acredito, assim como a senhora mesmo disse, são várias coisas, tudo, mas gostaria de saber a opinião da senhora. Sei que a senhora não é coisa que a senhora vai decidir sozinha, isso eu até acho que vai ter um debate muito grande, mas o que a senhora pensa, o que a senhora tem em mente, assim, a senhora mesmo, tá, como secretária da Saúde, em relação ao Hospital Itaú, né? Se a senhora pensa, eu acho que a senhora já deve ter interagido sobre isso, numa junção ali do pronto-socorro com o hospital, né? O que a senhora vê, né, enxerga aí de possibilidades para a gente manter esse hospital, que além de ser, eu acho que é uma riqueza que nós temos, porque uma cidade pequena, poder ter um hospital na estrutura que nós temos aqui, então eu acho que isso é um patrimônio nosso que a gente não poderia perder. O que a senhora tem para falar para a gente, assim, de opinião? Não, eu sei que a senhora não vai resolver isto, né, sozinha, mas o que a senhora tem de opinião referente ao hospital? Olha, nós fizemos uma reunião, esteve presente o administrador Adriano e o enfermeiro, sabe, o Diego, né?
Pessoalmente, foi um lugar que eu trabalhei como enfermeira. Então, assim, pessoas que trabalharam e estão até hoje. Foi o lugar onde eu nasci. Então, como itauense, é um lugar que para mim também tem um grande valor. Mas não posso deixar de falar como gestora. Então, o que nós conversamos foi que é necessário avaliar dentro do município o que está dentro da nossa governabilidade, contribuir, então, porque a gente depende do Estado, do governo, do que a gente consegue fazer dentro do Itaú de Minas. Como o próprio administrador disse, é algo que não é de agora, é a longo prazo. Então, é difícil a gente dizer que o município vai conseguir erguer o hospital, não depende só de nós, só da nossa governabilidade. Pedir para ele uma proposta que ele falou em relação à junção, né, do pronto atendimento, para que a gente possa fazer uma avaliação junto com a administração, o jurídico, e dentro do que for possível, a gente fazer, porque a gente tem um coletivo no município de Itaú de Minas. Então, não tem como a gente, às vezes, ajudar o hospital, sendo que não está dentro da nossa governabilidade, e isso não será um bem coletivo para o município. Exatamente, estamos falando. Então, mas nós já tivemos essa conversa. E o que depender do município possa ajudar, sem dúvida, para sim. Assim, então a senhora mesmo seria a favor dessa junção. Eu estou falando independente do que vai aparecer, das dificuldades, tudo. Mas se a senhora tem interesse em fazer essa junção, lógico, buscando a legalidade, as possibilidades e tudo mais. A senhora vê A gestão e a administração é a favor de fazer aquilo que é possível e o melhor para Itaú. Então, se for dentro da avaliação da gestão, juridicamente, financeiramente, da governabilidade do município, sim. Agora, se infelizmente não for possível, aí já não depende do município fazer. Correto. O pronto-socorro, né? A senhora já colocou que tirou lá o eco, né? O ecocardiograma. Eletrocardiograma, né? Retirou de lá devido à questão da pandemia, né? O contato ali com mais pessoas. E a senhora tem mais algum projeto para esse ano, assim, que já estejam trabalhando numa melhora ali para o pronto-socorro? O pessoal busca muitas vezes ter 2 médicos plantonistas, isso também seria coisa muito difícil, fora de alcance. Tem algum pensamento assim que foi muito discutido na gestão passada e em algumas melhorias. Eu mesmo fiz alguns projetos dentro de pôr um elevador, fazer ali, passar algumas salas para cima, para ter até mesmo acolhimento, como não tem, né? Às vezes chegava a pessoa ali aguardando o SUS, ficava ali esperando, às vezes até sentado na cadeira, alguma coisa assim. Vocês já têm alguma ideia de alguma possível, né? Como hoje tudo, se a gente se diz possível, uma possível melhora para o pronto atendimento de Itaú de Minas? Olha, o que eu vejo hoje é as pessoas aguardando dentro, acolhidas dentro da sala. A sala de urgência hoje, ela foi adaptada, né? Eu pude perceber que a sala de urgência está muito bem equipada. Então, eu vejo um bom acolhimento. Sim, nós conversamos sobre a possibilidade de alguns médicos, não digo 2 plantonistas, né, mas algum que complemente algumas necessidades do município dentro dessa demanda reprimida. Mas, como eu disse, como é levantamento, já tem as intenções, mas os profissionais envolvidos foram comunicados, nós conversamos, porque está sendo elaborada qual vai ser a estratégia, aí fica complicado eu expor sem ter elaborado, considerando que faz um mês que nós estamos. Então, assim, coloco à disposição para depois ter uma nova conversa com todos esses projetos, com todas essas ideias que existem a partir do que nós já estamos vendo de concreto.
Como eu disse, a gente tem que avaliar, conhecer, para ver exatamente o que precisa aperfeiçoar, porque muita coisa já existe. Mas eu me disponho a voltar quando a gente já tiver com isso, ou conforme vocês forem vendo a necessidade, pode me chamar, eu venho, a gente vai conversando. Se eu conseguir responder, eu já respondo, senão, olha, está sendo elaborado, não tem nenhuma. Sobre o raio-x, né? Uma polêmica também, era para ser um ônibus e virou um raio-x. A senhora acha que isso foi uma boa aquisição para o município, que vai trazer aí benefício? Tem ideia de onde que vai estar sendo colocado esse raio-x? Como que vai ser? O raio-x também é algo que eu estou aguardando um retorno de uma estratégia que nós temos, mas para isso também o retorno de um outro profissional, para que a gente possa expor. Só que isso, assim, é uma das prioridades também, considerando que já tem um tempo que ele já teria sido disponível para compra, né? Então já está em andamento também. A dengue, a senhora já falou, né, que está aí trabalhando em cima, é uma preocupação do município também, mas eu acho que sobre a dengue a senhora já deu toda a explanação, está trabalhando. Eu até, a única coisa que ia perguntar, assim, já está sendo feito, né, já está indo, continuou, porque esse ano eu mesmo, assim, por exemplo, na minha rua acho que ainda não passou, mas está fazendo, né, o periódico normal, está mantendo aquele trabalho de casa em casa, tudo. Sim. Tá Os agentes comunitários de saúde estão fazendo aquela extramuro, né, que é o que fica do lado de fora da casa. Eles também davam um suporte muito bom na parte de... Porque quando eles entravam na casa, eles também faziam essa avaliação e orientação. Então, hoje, identificava, ia lá no quintal. Então, hoje, eles não estão fazendo domiciliar, estão fazendo extramuro, mas estão orientando. Agora, os agentes epidemiológicos, sim, aí eles precisam, e até a própria população, muitas vezes chama para entrar, mantendo o distanciamento, claro, pensando também na visita, né, contato, mantendo o distanciamento, mas fazendo. Eu vou passar por um tema aqui, que esse até é um dos que eu mais queria chegar nele para falar com a senhora. Hoje nós temos uma deficiência muito grande no município, porque a gente até vai fazer leis aqui e nós não temos fiscais. Então, hoje nós não temos o fiscal de postura, né? E fica assim, a gente fica à mercê da pessoa querer ou não cumprir aquela lei. E a gente até tem os fiscais, mas eles estão remanejados para cargos de confiança. Na minha opinião, que eu acho que não deveria estar num cargo de confiança antes que tivesse colocado um outro naquele local. Mas eu vi uma saída e fiz até uma indicação também, que deve chegar lá para vocês. A vigilância sanitária, né, ela é do nível 4 e está dentro das atribuições dela aqueles segmentos ali. E o fiscal, ele está no nível 5. Tem meios, né, legais da gente passar a vigilância sanitária para o nível 5 e dar autonomia, né, para eles fazerem esse serviço da fiscalização geral de postura. Isto é permitido, eu estudei isso, falei com o jurídico, tudo. Então, a indicação aí, eu acho que vai ser mais barato para o município, né, porque a questão de aumento aí do nível 4 para o nível 5 vai acarretar um aumento financeiro para o executivo muito menor do que contratar aí num processo seletivo aí, contratar 1, 2, 3 fiscal aí que vai precisar, mas muito mais barato. E eu conversei também com algum membro da vigilância e eles têm interesse, só não têm interesse de fazer um serviço de outro e ganhando menos do que o outro estaria ganhando.
né? Então, é uma ideia aí que eu estou mandando e que eu acho que seria uma maneira de solucionar em um tempo rápido, porque até em questão da Covid, de tudo, da dengue, tudo quando é coisa, eu falo assim, se nós não temos as leis, mas não temos a fiscalização, elas são válidas, né? Nós não conseguimos colocá-las em prática. Gostaria de a senhora também desse a opinião sobre isso, se a senhora acha viável isto, né? E porque se o executivo aceitar essa opinião e mandar isso em forma de projeto de lei, a gente aqui vai buscar uma urgência especial, a gente consegue aprovar isso, se os colegas também concordarem, num tempo aí bem rápido e que comece a ser feito a fiscalização no nosso município. Eles têm trabalhado com a fiscalização da parte sanitária no período da noite. E você já enviou, né? Você disse? Pode ficar tranquilo que recebendo lá, a gente vai avaliar dentro das funções, dentro das atribuições, dentro da quantidade de colaboradores existentes, servidores, a possibilidade, sim. O pessoal tem reclamado muito referente às medicações, aquelas medicações de uso contínuo, que não tem na farmácia popular e que normalmente o município dá um respaldo, né? Às vezes, em alguma das vezes, não tem que ser através da justiça ou não, mas assim, esse é um problema que se estende, né? Mas tem alguma coisa a falar sobre isso, essa questão dessas medicações que às vezes as pessoas precisam usar, às vezes um medicamento mais caro. Como que está sendo feito isso? Eu até esse ano eu já tive algumas pessoas que teve, né, eu posso dizer que até eu mesmo levei uma pessoa lá e teve todo o respaldo, saiu de lá super satisfeito, estava com medo, porque precisava da medicação, né? E já tive reclamações de algumas pessoas que não conseguiu, e às vezes a medicação até mais em conta, e para criança, e alguma coisa assim. Então, tem algum projeto para regulamentar isso, para organizar, buscando ali uma justiça para todos ali, alguma coisa assim? Isso também faz parte do planejamento da administração atual. Mas é como eu disse, né? É o primeiro mês. Então, assim, expor todos os planejamentos já com projetos em um mês, a partir do momento que você está conhecendo, é um pouco inviável, porque eu estaria sendo, às vezes, até negligente de estar me precipitando com algo sem planejamento. Mas faz parte, sim, da administração avaliar isso, sim. Certo. E a pessoa correta, vamos supor, para aqueles que estão precisando, a pessoa correta para procurar agora, ver se consegue agora, ou ver se vai, né, delongar em mais algum tempo, alguma coisa, seria a senhora mesmo ou tem alguma outra pessoa? No momento, até a reorganização e reestruturação tem sido a Eleusa na recepção do pronto atendimento. Eleusa. E aí a gente está em fase de organização desse setor para direcionamento adequado de cada situação. Isso é no pronto-socorro, né? A Eleusa fica lá no pronto-socorro. Um pedido que o povo também pede muito. Ginecologista. Tem algum projeto para trazer um ginecologista para a nossa cidade? Esse está dentro daqueles que eu te disse, que alguns especialistas, dentro da demanda reprimida, que a gente já está avaliando. Porque eu acho... É igual eu te falei, fica complicado expor algo que, a partir de dados, nós estamos levantando. O ginecologista é um dos, mas assim, no momento eu te falar qual é o projeto, todos, fica inviável. A gente sabe que na outra gestão foi implantado um sistema de informática novo lá, tudo. Esse sistema, ele é hábil, ele é funcional, está funcionando direito. Qual deles?
Eu sei que foi o sistema de marcação, de consulta das coisas. Eu sei, assim, que fizeram um... Isso. Só que o prontuário eletrônico ele não é usado para agendamento, não. Não. São sistemas diferentes. Eu sei que foi mudado, assim, várias Isso coisas. faz parte da regulação, que é algo que já está desenhado, mas ainda não está divulgado, porque envolve várias pessoas e esse desenho ainda não está pronto. Então, para a gente passar para a população, a gente tem que estar estruturado, as pessoas envolvidas treinadas para que possa ser divulgado. Certo. Os exames de Covid, né? Eles hoje, quem quer fazer, faz, ou existe ali um critério mais rigoroso, que a gente sabe que não é um tipo de exame só. Tem exame que é no início, no meio, alguma coisa assim. Como que está essa questão de fazer o exame? A população ter alguma dúvida, tudo, e quiser fazer esse exame. Eu tenho um parente que foi constatado que teve. Não é um parente que mora junto, nem nada, mas vamos supor, aí tem a dúvida, preocupação, vixe, minha mãe, eu vou lá na clínica, então eu gostaria de fazer. Como que funciona isso? Isso é mais para um esclarecimento para a população. O exame para detecção da Covid-19 é a partir da avaliação médica. Então, por exemplo, se você teve contato com alguém positivo, se você fizer o exame sem sintomas, data adequada, você pode estar tendo falso negativo. Então, a indicação é que seja feita a partir da avaliação médica, sintomas. Por isso que a gente tem lá o Dr. Marcelo, que ele faz essa avaliação, faz o agendamento a partir da consulta, data de sintomas, para que seja feita na data correta e não tenha um falso negativo. Então, quem quiser tem que procurar o pessoal do enfrentamento à Covid. Uma observação. O exame não é feito para todo mundo. Tem que pensar também que ele tem um custo, e não é um custo baixo, né? Então, ele é feito para aqueles que passam por atendimento, estão com sintomas, e a partir da avaliação médica, ele estabelece qual vai ser o critério e qual vai ser o exame a ser feito. Porque, por exemplo, como você citou, às vezes teve contato, mora com um idoso ou mora com outro, se ele for até lá para fazer o exame por este motivo, mas ele não tem sintomas, naquele momento, qual vai ser a data que ele vai fazer se ele não tem um ponto de referência? Então, pode ser que ele faça num dia errado, dê um falso negativo, e ele vai estar transmitindo. E às vezes passa aquela falsa sensação de que estou ok, tudo bem, não. Aí é um risco ao invés de um benefício. Bem explicado, mas é como eu disse, é para colocar mesmo para a população. Então, quem quiser procurar para saber se deve fazer, se não deve, como que é, porque procurando o pessoal do enfrentamento, eles vão, ou o doutor mesmo já vai explicar se deve fazer, se não, tudo isso. Com essa indicação pelo seguinte, o centro de Covid é direcionado para sintomáticos respiratórios. Então, aquele que não tem sintomas não deve procurar o centro de Covid para fazer teste. Então, só cuidado com essa indicação. Mas aí eles deveriam procurar quem para orientar, porque como a senhora disse, às vezes a pessoa, porque isso daí, falar desse jeito que a gente está falando aqui, não é todo mundo que vai entender. Por exemplo, amanhã, a minha tia, a minha prima, todo mundo lá pegou Covid. Então eu vou assustar. Aí, o que eu vou fazer? Então, quem que eu procuro, num caso desse ou alguma coisa, para me orientar? Não, você deve fazer, sim, um exame. O município, neste caso seu aí, você tem aí, seu vizinho pegou, você namorava com fulano, ou isso. Ou seja, quem pode dar essa orientação, em cada caso, eu acho que é um caso, quem pode dar essa orientação? Se ele, não, você quer fazer, neste caso aí, você pode. Não, mas o município, neste caso, seria até bom você fazer, mas o município não te dá esse exame. Então, eu falo assim, para a população saber, pelo menos, ter uma informação do que seria correto ele, a atitude dele naquele momento. Vamos pensar sempre em porta de entrada, sempre contato direto, vínculo, PSF, Estratégia de Saúde da Família. Então, o que precisa ser avaliado? Qual foi o tipo de contato?
foi um contato íntimo prolongado, porque se foi um contato íntimo prolongado, ele não pode nem ir até a unidade. O ideal é que ele ligue o contato e peça para que, se a pessoa não conseguir responder, entre em contato com a enfermeira da unidade, que ela vai dar a referência. Aí ela vai orientar. Isso, é muito importante isso. Aí, no caso, entrar em contato com o seu PSF. Tem um número de... Vou passar o contato. E a Patrícia, coordenadora da atenção primária, é que atende. E vai saber das Aí explicações. ela vai dar essas cada caso. orientações de acordo com cada caso. Deixa eu só colocar aqui. É o 8465 7955. 7955. Esse é para tirar dúvidas sobre o Covid. Então, assim, tem este número que pode ligar e tirar dúvida, ou procurar, de preferência, nessa situação, se teve contato, melhor não sair de casa, manter o isolamento, e entrar em contato por telefone. Se não conseguir o Covid, entrar em contato com a unidade de PSF. Tá ok. As minhas perguntas aí até encerraram. Eu vou só fazer uma reclamação que o pessoal passou para mim no PSF, Sagrada Família, o senhor José Primo do Couto, depois se a senhora quiser anotar, ele é um velhinho e ele está tentando que o pessoal do PSF vá lá na casa dele e parece que não está conseguindo, não foram, e se está tendo esse respaldo, né, se está tendo esse atendimento assim em casa, ou por causa da Covid, se está mudando alguma coisa assim com os agentes, como que é que está funcionando? Mudou alguma coisa no PSF? Olha, o atendimento, essa questão dessa pessoa específica, depois eu vou verificar com a enfermeira o que aconteceu. Mas a gente tem que ver também, por exemplo, às vezes o médico tem um atestado. Todos os trabalhadores de saúde estão sujeitos também, assim como toda a população, a ter o Covid. Pode acontecer. Não pode acontecer de não ter um médico porque ele está de atestado, porque está suspeito, ou parente, contato, né? As visitas, elas estão extramuro, mas no período de onda vermelha, considerando que a gente não quer que as pessoas vão para a rua, aí a gente faz um monitoramento telefônico, ou elas vão naqueles que são hipertensos, cardiopatas, os crônicos, né, com comorbidades, gestante, essas outras pessoas. O atendimento está sendo agendado, tem a demanda espontânea, e algumas unidades, até semana passada, estava atendendo um período da tarde, Covid também, para dar um suporte para a tenda. Mudança específica, diferenciada, não. O atendimento, se for necessária a visita, com agendamento, até mesmo para a própria pessoa não ter um idoso, por exemplo, tem que sair de casa para ir na unidade, tem a organização. Mas eu vou entrar em contato com a unidade de referência e pedir para a enfermeira verificar o que aconteceu. Muito obrigado. Depois, se a senhora puder me passar essa resposta, o que ocorreu? Eu entro em contato direto com a família. Com a família. Isso. Tudo bem, muito obrigado. Juliana, eu acho que eu falei bastante também, né, Juliana? Vou deixar vocês falarem um pouco. Por enquanto, muito obrigado, senhora. Boa tarde, presidente da comissão, Roberto, vereadora Maria Helena, vereador que está nos acompanhando aqui, o Fabiano, o Alisson, e te agradecer, Milaine, por estar aqui nessa tarde, esclarecendo algumas dúvidas que são nossas, mas principalmente da nossa comunidade. Voltando ao assunto do Covid, tem algumas questões muito básicas que às vezes é de difícil entendimento para a população. E como essa sessão está sendo transmitida, então tem um alcance maior e pode ser utilizado também como um meio de divulgação dessas informações que estão sendo passadas aqui hoje. Desde o início da pandemia, né, até a campanha de imunização, surgiram
estão surgindo muitas dúvidas, né? É uma campanha de imunização que ela é escalonada, até pela falta do princípio ativo, que a gente agora que está recebendo, né, no nosso país. E os meios de comunicação, eles têm propagado a informação de que 70% da população brasileira será vacinada até 2024, né? Então, pelos índices que nós estamos acompanhando aí, pelos progressos dos últimos dias aí, é uma situação bastante preocupante, né? E nesse caso, tem algumas dúvidas em relação a isso, porque se demorar um período maior, eu acredito que talvez Deus ajude que não chegue nessa época, né, nesse ano, seja bem antes disso, mas também não vai ser tão rápido assim, até pela logística do nosso país e por ser uma questão mundial, né? Tá todo mundo dependendo da mesma questão, né? Então, nós temos uns grupos de pessoas mais suscetíveis e que foram priorizados, que foram os profissionais de saúde, os idosos, né, em sistema de asilamento, os funcionários dessas casas, né, e para as pessoas com deficiência. Existe alguma programação, porque tem uma saúde também debilitada, né? Existe dentro de algum protocolo dessas reuniões que você participa? Tem se falado a respeito disso? Vacinas para pessoas com deficiência severa, se for o caso? Eles entram dentro das comorbidades. Ah, sim. Aí tem também, então vem idosos, comorbidades, porque vai dar para chegar uma nova remessa e a partir dela também as novas orientações, mas eles entram sim, eles entram com comorbidades. É uma questão assim, igual você falou, né? Mas ao mesmo tempo, não tinha matéria-prima, chegou matéria-prima. Então, assim, é uma esperança de que, nossa, graças a Deus. Então, é muito difícil a gente sofrer tanto pensando a nível de futuro. Já teve gente que veio me perguntar se vai ser em 2028, né? Então, e realmente é uma insegurança muito grande nossa, geral. Mas uma observação muito importante é que a vacina, ela protege, mas ela vai levar aí a um quadro mais leve, sim, mas deixa de transmitir. Então, os cuidados ainda mantêm. A maioria da população não está vacinada, então mesmo aqueles que foram vacinados, já com as 2 doses, não deu ainda, porque agora está dando a 2ª dose, tem que manter os cuidados de prevenção e falta de não aglomerar e tudo mais, manter a orientação. Mas realmente é uma coisa que assusta, mas ao mesmo tempo você vê, nossa, não tinha matéria-prima, já está chegando. Nossa, o avião já chegou em Minas. Já vem aquela esperança de, nossa, se já não vai demorar tanto, né? Tomara que não. Mas eles se enquadram sim. Milane, uma outra grande preocupação é com relação a crianças e adolescentes, até pela questão educacional. Sim. Né? Hoje nós estamos acompanhando aí o drama, né, desse público e suas famílias, né, o drama dos profissionais da área de educação, para tentar levar um pouco de conhecimento, né? E nós sabemos que a desigualdade social com a pandemia, ela foi muito acentuada, né? Esse distanciamento entre o professor que tinha em sala de aula, né? E hoje o professor à distância e os meios de acesso a isso que nossa população está empobrecida e não tem esse acesso à internet e tudo mais. Então, existe uma cobrança desse público, dos responsáveis, para que crianças e adolescentes voltem a frequentar as escolas, ainda que seja no sistema híbrido, né? Que é aquele alternando com o remoto, né? 2 ou 3 vezes na semana, presencial. E a vacina é recomendada para crianças e adolescentes? Porque, assim, o que eu tenho acompanhado é que os estudos das vacinas que foram aprovadas pela Anvisa não contemplam menores de 18 anos. Existe alguma coisa nesse sentido, até por uma esperança mesmo de que as coisas
né, as aulas voltem ao normal, mas a partir da responsabilidade desse público estar vacinado. Tem alguma coisa encaminhado nesse sentido para crianças e adolescentes? Então, por enquanto, mesmo a indicação é de 18 anos e mais. A mais. Não pode ser registrada antes. Mas a gente pensar, ainda não se falou na questão da educação dos educadores, né? Mas espera-se que a partir do os adultos estejam vacinados, menor talvez, né? Para os mais jovens, maior população vacinada, enfim. Mas no momento ainda permanece de 18 anos e mais. Ok. E quanto tempo após a vacinação a pessoa estará imunizada? Existe já esse estudo, já foi passado para vocês? Por exemplo, eu soube que após 14 dias da aplicação da segunda dose. É isso mesmo? Isso procede? Ou a partir da primeira dose já existe uma imunização parcial? Como que funciona isso? O nosso organismo ele precisa sim desse período de 14 dias no mínimo para que ele comece a desenvolver a parte imunológica, reconhecimento e criar anticorpos. Sim. Em relação à primeira e segunda dose, você tem que tomar a segunda para começar a contar, a valer Certo. essa parte de imunização. Ok. Bom, vamos passar um pouquinho para o assunto da dengue, que também foi falado aqui, né? O pessoal tem feito as vistorias nas residências e existe uma preocupação muito grande com os imóveis que são abandonados, estão desocupados, né? E os terrenos de particulares que estão em situação assim bastante complicada. O que pode ser feito até que se decida em relação ao fiscal, né, de posturas para tratar dessa questão da limpeza dos terrenos particulares e tudo mais? Como que é o procedimento para poder conseguir ter acesso a um imóvel que esteja fechado, desocupado e que às vezes houve alguma denúncia de que ali poderia estar com foco de dengue? Como que funciona isso? A equipe ela entra em contato, procura quem é o proprietário, se o proprietário não mora na cidade, entra em contato com o familiar para que o familiar dê retorno. Isso tem sido feito, tem tido assim bom retorno, é como eu disse, é importante, porque se você perde o vínculo, você nunca mais entra naquela casa. Então tem que ser mantido esse respeito também, né, esse cuidado. Então tem essa preocupação e esse cuidado. Mas, assim, sinceramente, segundo informações da epidemiologia, a maior parte está dentro casa, no ralinho daquele banheiro que não usa, do vaso sanitário. Então, a calha, que às vezes está entupida e a pessoa não percebeu. A casa, que às vezes está com desnível na parte de laje e acumula água. Então, a maioria não está nos terrenos. Mas também acontece, porque joga um lixo, ou o próprio proprietário vai lá e joga, né? E hoje até plantas. Deixa a água na planta, dependendo da planta, então ela acumula, aquela que você agou uma vez por semana, ela acumula também na sua própria folha, é exposta ao sol e tudo mais. Mas tem essa preocupação, sim. Até porque essa maioria tem a ver com a maioria de casas que são ocupadas, né? E a minoria são as casas que estão desocupadas. Se você olhar pela cidade, você vai ver que tem muito mais 90% de casas ocupadas, 10% de casas desocupadas. Mas existe mesmo, acho que a nível cultural, né, da população, que precisa ser muito trabalhada, essa responsabilidade com o outro, né, esse compromisso com o outro, e às vezes sabe que possivelmente naquele imóvel tem assim, uma tendência de ter algum foco de dengue, e a população às vezes faz vista grossa para aquela situação. Né, ao invés de procurar o órgão competente, falar, ali está acontecendo isso, né? Porque é uma preocupação que é comigo, mas é com o meu vizinho, é com todo mundo, é com a nossa comunidade como um todo. Né? Então, assim, acho que trabalhar bastante essa questão da consciência da população em relação ao cuidado com o outro, que foi o que você colocou bastante aqui, né? Tem até uma observação que, assim, tem mostrado muito televisão também, a ver em relação ao aumento de plantas.
Verdade. nesse período Na de pandemia, né? pandemia, né? É, Então, esse é um alerta também. Estão ficando mais em casa, teve um período que ficou mais em casa, realmente. e aí continua o aumento, né, de larvas identificadas e o acúmulo de água. Então, é importante só essa observação, É ficar atento em verdade. relação a isso. Tem razão. Acho que até a planta se tornou uma terapia, né, para quem É. fica em casa. Saudável, não é que não Né? tem que ter Saudável, planta. mas tem que cuidar, né, É. da forma correta. O vereador Roberto colocou sobre a situação do hospital, que é uma preocupação de toda a nossa comunidade, né? É lógico que nem gestores, nem a diretoria do hospital, muito menos a população, quer que o hospital feche as suas portas. Desde sempre, a administração comprou serviços do Hospital Itaú, né? Então, tudo que tinha, que o Hospital Itaú poderia ofertar em termos de exames, especialidades, próprio raio-x, né, que tínhamos, tudo era direcionado para o hospital, e isso eu acredito que tenha ajudado bastante em outras épocas. Eu sei que a realidade do hospital financeira hoje é muito mais grave, né? É uma dívida que foi acumulada, né? Talvez isso poderia estar solucionando o dia a dia da sobrevivência do hospital, mas não a dívida acumulada. E essa é muito maior e mais preocupante. Mas atualmente, na secretaria já conseguiu estabelecer esses convênios, seja com o Hospital Itaú, seja Santa Casa, Sismip. Isso já está funcionando assim junto ao setor de agendamento? Sim, a gente tem o Itaú, e é até melhor que seja atendido aqui do que ter que se deslocar para outro município para atendimento. Mantém. Estive essa semana passada no Sismip também para ver a tabela de valores que eles passaram para nós. Temos com a Santa Casa também. Então, essa parte de convênio tem sido mantida. E a partir desse levantamento, a gente vai fazer as avaliações de direcionamento para os convênios, a demanda reprimida. Ok. Atualmente nós temos um diretor clínico efetivo Pronto atendimento? do pronto atendimento. Tem. Silvio. É o Dr. Silvio É o Dr. ainda? Silvio. Ok. Emilaine, em relação à medicação, o Roberto fez um questionamento que a gente tinha, que foi trazido por uma paciente, inclusive aqui hoje, que nos procurou, eu e a vereadora Maria Helena. E a gente precisa dar um retorno, porque realmente a gente tem notícias de que algumas pessoas estão tendo acesso à medicação e outras não estão tendo acesso, porque fala que tem que esperar por um determinado período ou que precisa de um aval seu para poder estar dando um retorno para esse paciente, né? Então, a orientação sua é para estar passando para a Eleusa, primeiramente, para depois porque você aí a toma gente vai conhecimento. ver dentro da rede, dessa reestruturação, porque assim, tanto é que a gente estava recebendo que a gente agora que está tendo conhecimento, levantamento do que está acontecendo. Certo. Né? Então, assim, pode pedir para ela procurar a Eleusa, que vai ser avaliado dentro e dentro dessa reestruturação. Certo. Então, o meu último questionamento não poderia ser diferente da participação do serviço social dentro da Secretaria de Saúde, né? O serviço social foi iniciado em 1997 com a dona Neuza Martins, na gestão do Dr. Francisco Brito, né? E permaneceu ali por mais de 20 anos. E por um olhar, né, diferente da gestão anterior, e por outras questões que não cabe aqui relatar, ele foi extinto e suas profissionais foram remanejadas para outras áreas. Eu, particularmente, como profissional, como assistente social, e ouvindo a demanda da população, né, que tem que vê no profissional uma grande confiabilidade, uma grande segurança e também uma das portas de entrada dos acessos da saúde, assim como o ambulatório, assim como o PSF, enfim. Eu acho que, na minha opinião, o paciente,
a partir do momento que ele expõe a sua necessidade, seja numa conversa de recepção, seja na espera por um atendimento em pronto-socorro ou ambulatorial, ali já se torna um compromisso da área de saúde em estar tentando entender aquela necessidade colocada pelo paciente e resolver da melhor forma possível. Então, no meu entendimento, existem diversas portas de entrada na área de saúde. Lógico que o PSF tem a sua proposta de atendimento, que eu concordo de tratar a questão preventiva e de orientação, mas existem coisas que já agravaram, né, e que precisa de uma intervenção ali. No seu olhar, você acredita que o profissional de serviço social pode articular com os demais equipamentos de saúde e estar enriquecendo o trabalho da Secretaria de Saúde? Hoje, na verdade, toda a equipe interdisciplinar ela é muito importante. E isso dentro da FII, Fono, Nutri, assistente social, tudo conversa entre si. A reestruturação todo o setor de saúde, ela está acontecendo. E de acordo com as necessidades que a gente for identificando e o planejamento, como intervir nessas necessidades, os profissionais serão direcionados para isso. Tudo bem. Obrigada, Emilaine. Uma boa tarde. Obrigada. Boa tarde. A palavra aí, nossa amiga Maria Helena. Sobrou algumas perguntas, Maria? Primeiro, eu quero cumprimentar o presidente dessa comissão, o vereador Roberto. Quero cumprimentar a vereadora Juliana, o vereador Fabiano, que está aqui conosco, o Alisson, que nos acompanha, a Emilaine. Eu quero cumprimentá-la e agradecer a sua presença aqui. Eu sei que são muitos os trabalhos que uma Secretaria de Saúde gera, né? E você está aqui conosco respondendo nossas perguntas e as perguntas da população, porque nós somos representantes da população e somos os primeiros a ser cobrados, né? E muitas vezes eles nos questionam. E assim, eu também quero te agradecer pessoalmente por sempre que eu estar te ligando, te perguntando no WhatsApp, e você está prontamente me respondendo. Bom, eu quero parabenizar também o Roberto e a Juliana pelas perguntas. Assim, se você for ver aqui a minha agenda, dá tudo assim, ok. Vocês foram muito felizes em todas as indagações, principalmente quando questionou a respeito de medicação, das demandas reprimidas, que é uma questão muito levantada por todos os munícipes, que é essa questão de atendimento médico fora aqueles da atenção primária, né? Exames, consultas, cirurgias, que é uma demanda assim que sempre o município teve, né? E que a população necessita. Também o atendimento do coronavírus, né? Principalmente quando você diz respeito à inclusão dos trabalhadores. E o Roberto frisou bem dos trabalhadores de farmácia, que trabalham nas farmácias, né? Porque, assim, geralmente, quando você sai do médico, o primeiro local que vai é na farmácia. Então, é necessário a vacinação desse público, né? Você respondeu, né? Que vão ser... Não pode ir na farmácia, não. Pois é. Tô brincando. Mas, assim, às vezes passa como suspeito antes de ter ido ao médico, né? Sempre vão, né? As pessoas que trabalham na farmácia, conforme a Lei 13.021, fazem parte de trabalhadores da saúde, né? Então, assim, um outro questionamento da vereadora Juliana Matter, que também foi muito feliz, é em respeito ao serviço social na saúde, porque ele é extremamente importante. Ele faz a interlocução entre todos os profissionais, né? E o assistente social, ele tem um olhar mais apurado sobre o atendimento do paciente e o acompanhamento da família do paciente. Porque em alguns casos, igual você mesmo relatou sobre aqueles pacientes que vão muito no pronto atendimento e está fazendo essa triagem de saber o porquê eles não estão indo diretamente no PSF, e sim no pronto atendimento, porque assim,
A saúde pública, quando você fala em saúde pública, quer dizer ausência de doença, né? Então, por isso, da atenção primária, né? Que é que vai fazer esse trabalho de atendimento inicial, vai isolar aquele público que vai ser mais assistido, que são os diabéticos, os hipertensos, né? Então, é muito importante o trabalho com o profissional de assistência social, e foi muito bem relatado pela vereadora Juliana. Sobrou um pouquinho de pergunta, um pouquinho, que é em relação ao médico de apoio ao PSF, que ele está no ambulatório nos períodos matinais. Ele está ficando todos os dias no ambulatório ou só alguns dias da semana? Por enquanto, segunda e quarta. Segunda e quarta. Essa demanda dele, ele está atendendo a demanda trazida pelos PSF ou ele está atendendo a demanda espontânea também? O pronto-socorro também está demandando para esse médico? Não. Não, o que chega no pronto atendimento, pronto atendimento. O dele, com essa reestruturação, tem a disponibilidade que é direcionado pelo PSF, mas considerando que a população ainda está indo lá, até o período de adaptação, reestruturação e direcionamento, aí tem a disponibilidade ainda. Porque aí, para que, olha, até a orientação de todo mundo, teve essa disponibilidade. Mas a orientação é que procure a unidade de PSF, direcionamento. Entendi. Então, primeiro procurar a unidade de PSF e a unidade de PSF que vai direcionar para o médico. Conseguir atender aquela demanda naquele momento. Mas a triagem e o atendimento, o acolhimento, como o cara, é muito importante. E é muito importante que todos os profissionais de saúde tenham essa visão e que seja trabalhado a visão holística. E muitas vezes a saúde mental também é algo que é muito importante ser trabalhada, principalmente após pandemia, que vem as consequências de saúde, sociais e tudo mais. Então, todos os profissionais de saúde têm que ser trabalhados em relação a essa visão. Porque, por exemplo, uma situação clássica, sempre que eu já trabalhei, atuei na atenção primária, por exemplo, é o fato de uma lesão não fechar. Mas o que tem por trás daquela lesão? Uhum. Então, isso é uma visão, tem o mito de que se fechar morre. Eu já ouvi a área falar, a senhora não quer que feche isso não, né? Brinquei com ela, falou assim, a FIES fala que se fechar morre. Então, vai muito além. O desespero quando alguém chega na recepção e quer um atendimento. E, às vezes, o olhar do enfermeiro ou da recepcionista de acolher, né, ouvir e passar para o enfermeiro para que ele possa direcionar realmente a uma necessidade de atendimento médico ou uma necessidade de um acolhimento e uma orientação. O que está acontecendo? Então, isso é independente de quem trabalha na unidade, a informação tem que ser para todos, e esse olhar também. Então, trabalhar com os servidores da saúde sobre essa visão também projetos da administração. Muito bom, muito bom. Um outro, assim, pergunta até sobre essa demanda espontânea. Uma demanda que tem muito nos PSFs é a questão de puericultura, né, que tem que fazer esse acompanhamento, e às vezes o atendimento com crianças. Está tendo ainda o atendimento com a pediatra no ambulatório? Tem. A pediatra também porque assim, a intenção é que o atendimento seja feito com o médico do pronto atendimento do PSF. Alguma demanda da necessidade daquele médico, que às vezes ele é clínico geral, ele é médico formado em saúde da família, e ele não consiga resolver, que direcione para a pediatra, para manter o vínculo. Sim. Porque assim, eu fazia acompanhamento de puericultura, então todo mês quando passava, você já sabia, intercalava comigo com a médica. Então sempre você já sabia, aquela demanda poderia estar associada à anterior. Então aí você via como um todo e não só com aquele momento de que ela estava com aquele sentido alguma coisa, né? Entendi. Uma outra questão é quanto aos NASF. Os profissionais dos NASF, a agenda, há um tempo atrás, ficava com o próprio profissional, né? Hoje, quem controla a agenda do profissional dos NASF é o coordenador do PSF ou o próprio profissional? Já conversamos sobre isso para direcionar para a unidade. Para a unidade. De acordo com a demanda da unidade. Ah, tá. É um conjunto.
né? Porque é claro que durante o atendimento do profissional, ele às vezes vai ter uma demanda e uma necessidade daquela agenda. Mas o acesso é dois, mas quem organiza, geralmente coordena tudo, é a atenção. É a parte de PSF. E assim, eu não sei se foi pensado isso, mas eu queria sugerir, quando chegar a vacinação nos idosos, traçar uma rotina para o pessoal ir na casa deles, para fazer essa vacinação no domicílio, para evitar a aglomeração, porque eu sei que na hora que falar que vai vacinar aquele público, Vão ser os primeiros. vai todo Quando mundo. começava a dar gripe, os idosos eram os primeiros, aquela fila enorme. E quando a época da H1N1, né? Aham. E assim, eu tenho essa preocupação. Então, assim, já tentar ir levantando o que vai ser o público e para poder ver estratégia para vaciná-los no domicílio. Foi feito já um levantamento dos acamados para fazer domicílio. E a gente está vendo também a possibilidade de drive-thru para que eles, às vezes, porque a Braiane até me passou, a gente conversou sobre a quantidade, né? Para ver a logística de pessoas para ir também. Então, você tem mais de 300. Então, a gente pensou nessa possibilidade. Os acamados não tem como, né? Aí fazer no domicílio, já dividir a equipe para fazer logo que chegar. E o restante, a gente pensou na possibilidade aí do drive-thru, em algumas unidades que é possível sem comprometer trânsito, né? O pronto-socorro já é um lugar que é viável no momento, considerando o risco de fechar a porta ou uma urgência, não ter como chegar a ambulância, alguma coisa assim, mas a gente pensou nessa estratégia. Ai, que bom. E a última pergunta. Assim, a gente sabe que a saúde mental hoje é um tema muito relevante, né? Sim. E ela engloba não só o paciente, mas o atendimento da família, né? Porque ele tem que ter o fortalecimento familiar e para essa família conseguir fortalecê-lo para que ele consiga combater e brigar com isso que está acontecendo, né? Mas, em alguns casos, o atendimento com o psiquiatra, o atendimento com medicamento não é o bastante, principalmente em casos de pacientes com dependência química. Vocês têm algum traçado, algum planejamento quando tem a necessidade da internação? Isso é algo que foi levantado, já está em avaliação, que realmente a saúde mental está extremamente comprometida. Uma coisa que você disse muito bem falado, que é a questão da família. Então, muitas vezes, o problema não está na pessoa, mas no contexto em que ela vive, e ela não consegue lidar com aquela situação, e é onde reflete toda a sua família, principalmente casos de criança, né, que às vezes tem que trabalhar com os pais não aceitam trabalhar as questões do seu cotidiano. Precisa ser revista, sim, essa questão de saúde mental. Os cuidadores, muitas vezes o cuidador adoece. Falo cuidador, não aquele só que é o profissional, mas o familiar, que muitas vezes o cuidador não escolhe ser o cuidador, ele é escolhido, ou acaba sendo definido que ele será, enfim. Então, a saúde mental da família. Quando a gente monta um plano de cuidado, a gente tem que pensar. Vou citar um exemplo do idoso. Quando a gente monta um plano de cuidado do idoso, a gente avalia quais são as necessidades básicas dele comprometida, qual é o relacionamento e a rede de apoio dele, quais são os cuidadores, no geral, que não é só aquele que faz a rotina, mas os familiares também, e qual é o relacionamento de cuidador, pessoa cuidada, inversões de papéis, autonomia entre pai e filho. Então, tudo isso é importante ser avaliado dentro de um plano de cuidado estabelecido para aquela família. Quais são suas redes de apoio também? Porque, às vezes, a rede de apoio não faz parte da família. É um vizinho. Qual é o papel de cada um dentro daquela família? A parte de usuários de álcool e outras drogas, também influencia em todo o contexto familiar, não só da pessoa usuária, mas de como o familiar vai lidar com aquela situação. Entender que o uso de álcool e outras drogas, muitas vezes, eu fiz um curso, e nesse curso ele falava muito sobre isso, que é para amenizar alguma dor. Então, esse curso, por exemplo, ele disse,
Qual é a diferença daquele que vai na sua unidade pegar um remédio controlado para amenizar a dor dele, daquele que usa uma droga ilícita? Então, é muito importante a gente valorizar o sentimento de cada um, independente do tipo de droga que ele usa. E entender também que a família precisa desse suporte para que consiga ajudar essa pessoa. Então, é sim um ponto muito importante a ser trabalhado no município. E de uma maneira geral, eu falo assim, ó, vindo de um outro serviço, que eu fiquei por 4 anos, a gente percebe que a saúde mental é geral. Não é a nível SUS, não é só a nível privado. Os mesmos problemas que a gente encontra no SUS, encontra no privado. Então, trabalhar nesse período me ajudou muito para ter essa visão de trabalho em equipe e a importância da equipe envolvida nesses trabalhos envolvendo outras pessoas que faz parte do contexto. Quero te agradecer pelas respostas. Vereador, devolvo a palavra. Pergunta aí ao nosso colega que está acompanhando a reunião. Se tem alguma pergunta para fazer para o nosso secretário? Sim, queria agradecer ao presidente da comissão, Roberto, a nossa amiga Juliana, Maria Helena, e aí cumprimentar a Emilaine, secretária, e o nosso funcionário da Câmara Municipal. Eu queria fazer só uma pergunta até técnica, Emilaine, porque hoje a gente vê que a mídia, até a própria mídia hoje, às vezes naquela euforia desse escape que veio essa vacina para a população, né? Passa uma falsa ilusão de imunidade da pessoa agora nessa fase de vacinação, que dizendo que às vezes a pessoa se vacina e dali possível dela já sair visitando seus parentes, seus entes queridos, e a gente vê que não é bem por aí, né? Ela vacina, ela passa a ser imune, mas também ela não deixa de ser um agente transmissor. Ela continua transmitindo. Eu queria que você desse uma explanada nesse assunto, até para a gente passar para a população a respeito dessa segurança que a vacina nos traz, mas, porém, depois que 100% de toda a população tiver vacinada, né? Antes disso, eu queria ouvir de você essa recomendação para a população. Na verdade, ela vai amenizar os sintomas. Então, se você teria aí da Covid-19 intenso, grave, a intenção tenha sintomas mais leves, menos ocupação de leitos, menos risco de internação e morte. Mas não deixa de ter e não deixa de transmitir. Então, por isso que ainda mantém todas as recomendações e cuidados por causa disso. E lembrando que é uma vacina nova. Então, assim, como vai ser a resposta disso, a gente vai ver ao longo do tempo. Foram feitos testes, tivemos algumas respostas, mas outras que talvez ainda não tenham aparecido nos testes, né? Isso que, assim, tomou vacina, teve qualquer tipo de reação, entra em contato com a sala de vacina. Mais simples que seja, pode ser uma conversa, pode ser, mas vamos comunicar. E não tem ainda imunidade. Então, tem imunidade sim. É igual, por exemplo, eu tive Covid, vou andar sem máscara. Não pode. Já viu aí casos? Então, porque tem muitos casos desses. Fala assim, não vou andar sem máscara mesmo, já tive, não precisa se preocupar não. Eu agradeço, viu, Emilaine? Agradeço essa oportunidade, Roberto. Obrigado, devolvo a palavra. Emiliane, só acabando de completar aqui, me passaram mais uma pergunta também, falando no que a Juliana fez a pergunta da vacina, imunização, eu até vi alguma coisa assim na televisão também, mas cada vacina tem um período também, né, de imunização, de início da imunização. Tem a da Johnson agora, que parece que é uma dose só, não tem que ser 2 doses. Tem uma que é uma dose só. Só que o tempo mínimo para o organismo ter esse período de imunização seria 14 dias. Fisiologicamente falando, tem um período mínimo.
Só que aí vai depender do tipo de vacina que tomou. É igual, bem lembrado, tem uma de uma dose sim. Tem as outras, a maioria são de 2, mas tem uma que é uma dose sim. De toda maneira, tem que torcer para que funcione, né? Amém. A pergunta que fizeram aqui para mim, porque a gente teve, né, durante todo esse tempo aí de crise financeira, até mesmo antes da pandemia, e tivemos alguns casos, algumas reclamações de não poder ter um atendimento, alguma coisa, por uma questão de débito do município. A senhora sabe se tem alguma dívida pendente por parte da saúde que esteja barrando algum atendimento, por exemplo, com a Santa Casa, com um hospital, ou que seja, né, uma clínica? A senhora sabe se tem alguma coisa que esteja barrando, né, a continuidade aí de acesso aí de atendimentos para a população de Itaú de Minas? Ó, até hoje, eu entrei, o que foi necessário não foi barrado. Eu posso te falar, é o que eu conheço no momento. Até hoje, não foi pedido algo que não foi disponibilizado por ti. Juliana, mais alguma coisa? Maria Helena? Agradeço demais a senhora aí, veio dar, né, fizemos um convite, a senhora se prestou aí a tirar um tempo aí, que sei que deve estar muito corrido, né? E, assim, no meu entender, eu vejo que seu conhecimento na área é notório. Então, uma pessoa que a gente conversa e fica satisfeito de ver o conhecimento que a senhora tem. Com tudo isso, nós temos aqui que desejar à senhora aí uma boa sorte nessa caminhada, né? E a Comissão de Saúde deixa aberta para que a senhora venha precisar de nós aqui para qualquer coisa, né, no intuito aí de ajudar para dar condição de saúde à nossa população. Obrigada, senhora, e que todos nós ficamos com Deus aí. E assim encerro. A senhora quer fazer... Quero agradecer o convite. Eu acredito que vocês são os portadores também, as pessoas vão até vocês, a gente precisa ter essa comunicação. Sempre que tiver dúvida, igual a Maria Helena falou, às vezes, vamos marcar de conversar, às vezes eu não consigo marcar naquela semana, mas eu ligo, qual que é a dúvida mais rápida que eu posso te ajudar? Então, é importante, porque eu sei que eles vão procurar vocês. Nós temos aí profissionais que não são da saúde, estão representando, então não vai ter o conhecimento, ou às vezes vai ter até algum outro conhecimento que pode nos ajudar dentro da saúde. Então, assim, é um elo, é uma parceria de trabalho. Sou muito feliz de poder estar trabalhando. Acho que vocês perceberam também o quanto eu gosto daqui, que eu gosto de saúde pública. Eu amo estar trabalhando onde eu amo estar de volta a Itaú para trabalhar aqui. E coloco à disposição, se eu tiver de conhecimento teórico, prático, também estou buscando novos conhecimentos, porque cada dia é uma coisa diferente que a gente vive. Então, coloco à disposição, sempre que vocês precisarem, convidar para voltar também. Obrigado mais uma vez a senhora, agradeço a todos que estão nos assistindo, né, e agradecemos a Deus por conseguir conduzir essa reunião aí, que eu acho que produtiva e mais esclarecedora, né, que todas as perguntas aí que chegaram até nós, acho que nós repassamos, né. Obrigado a Deus e assim encerro essa sessão extraordinária. Obrigado a todos.